aos Tios Podcast. Vem aí os Tios Podcast. Bem-vindos aos Tios Podcast. Bem-vindo aos Tios Podcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Os Tios Podcast, onde dois grandes amigos discutem sobre filmes, séries, cultura pop e um pouco mais. Eu sou o tio Léo. E eu sou o tio Doug. Galera, estamos aqui com mais um Desbloqueando Sua Memória. Aquele quadro que deixa todo mundo felizão. E aí, tio Doug? Só lembrando, eu sou o tio Léo e o tio Doug agora vai largar pra gente o que vai rolar com a gente hoje. Tio Léo, o Desbloqueando Memória de hoje tá especial. Vamos falar dos desenhos dos anos 80 da Rede Manchete. Que isso? Só que assim, como a Rede Manchete ela acabou, a gente vai pegar tudo que ela passou, tudo de relevante que ela passou. A gente vai, o que a gente lembra, vai falar algumas coisas. Então a gente segue aqui, vai iniciar agora o nosso Desbloqueando Memória. Pô, bom pra caramba, cara. E galera, ó, lembrando o que ele falou agora com vocês. Se a gente não lembrar, entra no Instagram, pede que a gente dá uma pesquisada, coloca lá também. E o que a gente lembrar na semana também a gente vai jogar lá, tá? Então vamos começar aqui. Cara, tem um desenho que vai ter uma galera que vai dizer assim, aonde vocês acharam esse troço? Carangos e motocas, velho. O que tu me diz disso, tio Doug? Carangos e motocas? Define isso, ela vai unir! Espera por mim! Carangos e Motoca, rapaz, esse desenho eu gostava de assistir. Eu lembro que assistia ele e tinha aquelas motos, que era tipo umas motos bad boys, que sempre aprontavam com não sei se era um carro. Era tipo um fusquinha alguma carro, coisa desse tipo. Era um carro falante que eles aprontavam com um carro, e quando o plano dava ruim, a motinho lá, que era tipo uma criancinha, ela falava: Eu te disse! Eu sei! Mas eu te disse! Eu sei! Eu te disse! Corta o escapamento, eu te disse! Você nunca ouve! Eu te disse! Eu te disse! Eu te disse, viu? Eu te disse! Cara, quem nunca chegou pra um colega do nada quando dava ruim na rua porque quebrou uma janela para meter essa? Eu te disse! Chegava a ser aquele pentelho chato! Vamos pro próximo então, tio Léo. Quer falar mais alguma coisa do Carangos e Motocas? Não, pô, assim, a memória que a gente tem desse desenho é coisa de museu mesmo, cara, porque o desenho era muito engraçado, ele era muito gostoso mesmo de ser visto, e como é que eu posso dizer? Se você não gostava de motocarro, meio que tu apaixonava, cara, porque era um carro humano, assim, com feições meio que humanas, e a motinha a mesma coisa, só que a moto, o vilãozinho da moto, ele tinha uma cara feia que doía. E sempre dava errado. Era tipo um Dick Vigarista da vida ele. E com Muttley, né? Meio que assim. Cara, sabe o que eu lembrei agora? Que eu não tava aqui na nossa lista pra falar, mas acabei de lembrar. Era Homem Borracha ou Homem Elástico que tinha, lembra? Sim, lembro porque, por exemplo, na verdade são duas situações. O Homem Borracha, se eu não estou enganado, ele faz parte do plantel da DC, né, de heróis. E o Homem Elástico é exatamente esse que passava tu falou. Que ele tinha o Homem Elástico e mais o bebê. Tinha um bebê também que se esticava. Na verdade foram duas, assim, eu acho que eram duas temporadas. Uma onde ele era sozinho e aí depois ele ganhou a família. Pô, aquilo ali também era muito maneiro, cara. Porra, bom. O desenho era sem pé nem cabeça, mas era bom. Muito bom mesmo. Próximo da lista, Falcão Azul e o Bionicão.
Voando pelos céus, aí vai nosso herói. Ele para um trem com a força que tem. Tá falando de mim, amigão, né? Ele ataca, defende e está sempre ligado. Dinamite o Bionicão. Sou eu, o Bionicão. Um dos primeiros heróis sem pé nem cabeça, assim. Primeiro que a dublagem era meio, como eu posso dizer, meio estranha, porque o herói que era o Falcão Biônico, ou melhor dizendo, desculpa, Falcão Azul, ele simplesmente era como se fosse um tipo de Batman com a roupa de Falcão. E o Bionicão era de fato um cão biônico, onde ele tinha partes robô, e na maioria das vezes o herói dependia demais do cão. Ele quase não salvava nada nem ninguém. Quem salvava mais era o próprio cão. E esse, eu acredito muito bem que, né, ele tinha muito a ver com o nome do negócio assim, com o Scooby-Doo. Porque o cão parecia muito com o Scooby-Doo. Parecia. Muito mesmo. Lembrava também o Marmaduke um pouco. Sim. As resoluções, essa parada toda. É como se você pegasse o Marmaduke e o Scooby-Doo, unificasse, mas botasse umas partes biônicas no cachorro. E com coragem, né? Nesse caso sim. Chegou a ter um crossover do Bionicão com o Scooby-Doo também. Imaginei que sim. Eu acho que eu cheguei a ver, mas eu não bateu como uma coisa muito legal, não. Ele tava lá por estar, mas não dava pra dar um 10. Não dava, infelizmente. Próximo da nossa lista, Bicudo, o Lobisomem. Cara, esse é extraordinário. Gente, existia assim, 2 amigos. Um era o Bicudo, tá? Um jovem normal e tal, pá. Aí ele nasce, eu não lembro a origem dele, se era uma questão dele ter sido mordido ou algo parecido. Numa distribuição Network, Bicudo, o Lobisomem. No mundo, em cada 400 anos, nasce um bebê lobisomem na família Lobisking. E assim, quando a lua brilha e ilumina o pequeno Bicudo, ele se transforma em um lobisomem. Somente o sol pode devolvê-lo ao normal. O pequeno Bicudo cresceu e encontrou um grupo de amigos destemidos, Kim, Bill e Gordinho, que juntos formam a Lobis Gang, enfrentando perigos e aventuras emocionantes. Sei que ele nasceu, achei, pá, toda vez que rolava uma achei, ele virava um lobisomem. E o amigo dele, Bicudo, era aquele cara chato que ficava perturbando ele direto. Só que o que acontecia? Às vezes, ele perturbava, aí o Bicudo aí, em forma de humano, ele olhava assim pra ele e falava, pô, se eu pudesse, ele ficava com aquela vontade, né, de fazer uma maldade, mas ele gostava muito do amigo. E toda vez que ele se transformava num lobisomem, que ele passava perto de comida, ele engolia o amigo dele, o Gordinho. Ele ia lá e engolia literalmente. Aí os amigos dele, porque, por exemplo, esse tipo de desenho é uma estrutura muito parecida também com o Scooby-Doo, né? Você tem ali a rapaziada secundária, que é muito parecida com o Fred, a Velma, né? Aquela rapaziada toda. Eu adorava. Cara, eu lembro que esse desenho, ele tinha uma parada muito maneira, que é assim, a equipe, quando estava investigando alguma coisa, e o lobisomem ainda não tinha se transformado, aí eles ficavam em perigo, ele precisava que o cara se transformasse no lobisomem. E como é que era? Tu lembra? Só que quando ele não tinha acesso à lua, eles tinham que improvisar. E às vezes, se eu olhasse para um ovo, para alguma coisa que lembrasse a lua, ele se transformava. Sim, isso aí. Só que o Gordinho lá, o amigo dele, sempre sofria, né? Porque ele se transformava, ele ficava louco olhando para um lado e para o outro. Cadê o Gordinho? Cadê o Gordinho? Cadê o Gordinho? Cadê o Gordinho? Na maioria das vezes tinha uma foto da lua cheia. Isso, exatamente. Mas tipo, deu ruim, a foto sumia. Aí, como o tio Doug falou, você tinha que procurar alguma coisa parecida com a lua para isso. E para trazê-lo de volta tinha que ser uma foto ou o sol, né? Amanhecer assim, ele voltava. Exatamente. Mas essa coisa peculiar, por exemplo, como eu te falei, ele via a parada de comida, Gordinho para dentro da barriga. Posteriormente entrou no desenho o Bicudinho. Eu não lembro se era primo, eu acho que era primo, era algum tipo de parentesco. Eu acho, na verdade, pelo que eu lembro, mais ou menos era sobrinho, mais ou menos isso. Depois a gente vai dar uma olhada também só para confirmar. Mais uma referência, porque o Bicudinho, ele lembrava muito Scooby-Doo. Sim. Dava essa ponte, entendeu?
Porque o Scooby-Doo, a maioria que pensa, é o filhote do Scooby. Não é, galera. Tenho isso na mente. Então, o Bicudinho, assim como aconteceu com o Homem Elástico, né, que ganhou mais um membro, no caso dele, o filho, o Bicudo recebeu o Bicudinho, né, com as mesmas situações, porque quando o coitado do gordinho era caçado pelos dois, os dois se transformavam, e aí eles meio que brigavam entre si para ver quem ia engolir o coitado. Às vezes você via metade do gordinho na boca, quer dizer, a cabeça dele na boca do Bicudo, e o pé do gordinho agarrado na boca do Bicudinho. Por quê? Porque eles meio que lutavam entre si sobre aquela questão. Cara, desenho muito maneiro, muito bom. Próximo da lista, Hong Kong Fu. Quem é o super-herói? O sargento? Não. Rosemary, a telefonista? Não. Henry, o humilde faxineiro? Pode ser. Numa distribuição Viacom. Hong Kong Fu. Pô, cara, pensa assim, o que acontece com o Superman? Ele, né, tá lá no trabalho dele, bonitinho, com óculos na cara e tal, né, repórter, né, no esquema, e em algumas cenas clássicas, ele simplesmente se transforma dentro de uma cabine telefônica, não é isso? Como é que se transforma, tio Doug, o nosso querido Hong Kong Fu? Hong Kong Fu, eu não lembro o nome do cachorro. Mas ele eu sei que ele é um faxineiro, trabalha no escritório. Isso aí. E sempre que tem um perigo lá e tem que se transformar, ele entra dentro daqueles armários de escritório, já sai ali todo paramentado, todo vestido, já para combater o crime. Sempre dentro daquele kimonozinho dele. Sim. Cara, era muito louco porque, por exemplo, ele era mega faixa preta no negócio, mas ao mesmo tempo era uma coisa muito cômica, né? Você tinha aquela pegada do artista marcial, mas meio que chacota. Mas assim, ele dava conta do recado dele lá, né? Fazia as paradinhas que dava pra fazer. Próximo da lista, Johnny Quest. Pô, esse é um clássico dos clássicos, né? Pô, o menino que porventura fazia ali as aventuras, né? Tinha até o amigo dele, o Raj, né? Tem até, eu não sei se é um fator, na minha mente é o seguinte, depois que eu comecei a ver The Big Bang Theory, tem, né, um personagem que chama Raj também. Eu até achei que eles tinham usado aquela referência, né? Porque não, mas Raj é muito comum. É um nome comum, né? Tipo Mustafa no pessoalzinho lá, cara, dos Oriente, entendi. Johnny Quest eu não lembro muito, mas eu sei que era um clima de aventura total. Sim. Eu lembro que tinha essa parada e tinha um senhor com uma barbinha ruiva. O pai dele. Poxa, que cara inteligente. Dele. É como se o pai dele fosse não é nem um agente, é como se ele pertencesse a uma situação do governo, né? Do governo do país dele. E aí ele tinha o filho, o Raj, e tinha um camarada que porventura era como se fosse um guarda-costa, tanto quanto dele, como também do próprio Johnny Quest. E o Johnny, ele auxiliava bastante nessas questões, porque ele funcionava como se fosse um detetive, né? O desenho desenrolava exatamente com isso. E aí, junto do Raj, ele começava a viver algumas aventuras meio que, como eu posso dizer, de diplomacia, né? Ele era um desenho um pouco mais, pra época, pelo menos na minha visão, um pouco mais sério. Mas era bom, era gostoso de ver. E esse Johnny Quest, se eu não me engano, chegaram a fazer um filme bem ruinzinho sobre esse desenho. Ruinzinho é bondade sua. Eu acho que gastaram dinheiro à toa. Eu acho que eu não cheguei a ver, não. Mas eu sei que vale pelas línguas aí é bem fraco. Não vale a pena. E esses desenhos que a gente citou até agora, rapaziada, não temos o local assim que tem, né? Porque são desenhos antigos, então dificilmente vai ter alguma plataforma que você vai encontrar. Mas se tiver curiosidade para poder relembrar, YouTube vai ter algum trechinho, abertura. Antigamente a gente falava assim, ó, tudo que a gente precisa da língua portuguesa tá no dicionário Aurélio, né? YouTube faz a parte do Aurélio digital. Então tu joga as paradinhas lá, querido, e vamos que dá. Próximo da lista, os Herculoides. Em algum lugar do espaço vivem os Herculoides.
dragão alado. Igo, o gigante de pedra. Tundro, o tremendo. Gloop e Glip, capazes de adquirirem múltiplas formas. Conzandor. Sua mulher Tara e seu filho Dorno. Juntos lutam para defender seu planeta dos invasores. Numa distribuição da CBS, Os Herculoides, versão brasileira Cinecastro. Cara, tá aí uma equipe show de bola, tá? E aí você tem que pensar da seguinte maneira. É tipo um sci-fi. E aí quando eu digo tipo um sci-fi, por quê? Porque você tem ali, pra quem joga, ou quem já jogou, principalmente videogames retrô, como Master, Mega Drive, pensa em Golden Axe. Tipo, você tem um Brutamontes, que é um príncipe guerreiro, uma princesa guerreira, né? E nesse caso ainda tem mais 2 filhos. E junto deles, sabe o que rola ali? Rola exatamente um gorila de pedra, com mega força, muito parecido com Coisa hoje em dia, né? O Coisa do Quarteto Fantástico. Você tem um dragão, e esse dragão solta uns lasers, né, de força pelos olhos e pelo rabo também. Era sempre uma junção. Você solta 2 lasers no olho em direção, aí para aumentar o poder ele ia lá com o rabo, né? Gente, pelo amor de Deus, hein? Tô sendo sério no assunto, vamos lá. E também botava uma tríade de energia naquilo. E aí tinha 2, assim, não era um fantasma. Pensa em 2 marshmallows gigantes com olhos, e eles meio que se multiplicavam, auxiliavam, viravam uma cama elástica, né? Porque eles tinham esse corpo meio metamorfo, né? De transformação. E para melhorar, ainda tinha um Triceratops, né? Aquele dinossauro com 3 chifres. Só que nesse caso o corpo dele também era blindado. E as perninhas eram várias perninhas assim, forte, robusta, que lembra a gente muito centopeia, né? Só que tudo perfilada. E para melhorar, o chifre dele era único, não eram 3, era único. E dali do chifre saía, ele dava tiros de bolas de energia, de rajada de energia. Era exatamente esse o contexto num mundo, assim, como eu posso dizer, bem apocalíptico, né? E para melhorar, a gente entender toda a questão, eles lutavam com os caras meio do espaço também. Uma coisa bem, pra tu ver, bem sci-fi. Certo. Próximo da lista, Manda-Chuva. Manda-Chuva é aquele... uma turma de gato de rua. Manda-Chuva é tipo um Zé Carioca, o malandro mesmo da esquina ali. Diversas aventuras ali. O Manda-Chuva teve uma animação legalzinha, mas eu não tenho muita lembrança assim. Se eu gostava, se não gostava. Acho que era ok o desenho. Então, ó, vou aumentar essa lembrança para vocês. O Manda-Chuva, como o tio Doug falou, é exatamente aquele malandro. Na verdade, ele era um tipo de seu Madruga da época dele. Por quê? Não gostava de trabalhar mesmo. Vivia lá no beco, né? E aí tinha o nosso querido Guarda-Belo. Olha que doideira. O Guarda-Belo era aquele cara que tentava botar ordem exatamente naquele beco. Ele passava por lá, né? E via a turma do Manda-Chuva fazendo droga nenhuma, ou então fazendo umas besteiras, fingindo ser o que não é. Então ele era o cara que dava, vamos dizer assim, organizava aquela bagunça. E o Manda-Chuva tinha um personagem que era amigo dele, assim como outros, que era uma fofura, cara, o Batatinha. O Batatinha era um gato gordinho que o Manda-Chuva tinha prazer, assim, de meio que apadrinhar. Então, entre as besteiras que o Manda-Chuva fazia, sempre sobrava o Batatinha, coitado. Dava pena. Desenho bom, bem fofo. Próximo da lista, esse aqui é clássico. Super Amigos. Procedentes dos pontos mais distantes do universo, encontram-se no grande hall da justiça as forças mais poderosas jamais reunidas. O Super-Homem, Batman e Robin, Mulher Maravilha, Aquaman e os Super Gêmeos Zan e Zainan e o fiel macaco Glick. Juntos, eles lutam pela justiça e paz para a humanidade. Pô, cara. Super Amigos. Pô. Sim. Fala um pouco você, que não sei, cara.
É bom demais. Muito bom demais. antes de Pô. existir Liga da Justiça, Olha aí. aquele desenho clássico do SBT da Liga da Justiça, durante muitos anos tive os Super Amigos, que era a formação da Liga da Justiça, com o Superman, Batman, esse tinha os duvidosos Super Gêmeos, Os duvidosos são ótimos. Mulher Maravilha. Basicamente eram esses. E não sei, Flash não tinha. Não. A gente Era tinha só Aquaman Aquaman, Batman, Superman, Batman, Mulher Maravilha e os Super e os Gêmeos. Super Gêmeos em si. Que aí os Super Gêmeos, até esqueci o nome agora, tava na ponta da língua, mas tinha o Glick, que era o macaquinho deles, né? E aí os poderes dos principais a gente já conhece de Cós Salteado. E no caso dos Super Gêmeos era o seguinte: a Jana era a irmã, né? E ela tinha poder de se transformar exatamente em qualquer animal que ela precisasse ali para poder, né, combater. E o irmão dela se transformava em água ou figuras de gelo. Qualquer coisa de gelo. Eles faziam o seguinte: Super Gêmeos ativar! Forma de um falcão, ela falando. E aí ele chegava e falava: forma de um balde de água. Aí o cara trazia o raio do balde e ele virava a aguinha e se jogava dentro. E o macaco normalmente ajudava, carregava. Exatamente. Então, assim... ainda tinha o Gavião, né? Tinha o Gavião e a Mulher Gavião. Exatamente. Tinha essa parte também. E até onde eu sei, esses Super Gêmeos ainda devem ter ali no Cartoon. Não sei se eles tiraram da plataforma, mas eles, né, estiveram lá durante muito tempo mesmo. E um adendo, gente, é provável que a galera que ouviu o primeiro, né, tem um momento lá trágico que eu conto, em que eu tava vendo a nova animação da DC, né, das as Terras Infinitas, essa coisa toda do multiverso da DC. E infelizmente eu relatei e vou voltar a relatar para quem viu esse spoiler e ponto final, não tô nem aí. Respeito a opinião de você, mas não tô nem aí sobre a questão do spoiler. Cara, eles matam os Super Amigos exatamente dentro desse desenho, cara. Porque uma das terras que morre é exatamente a terra, eu não lembro o número agora, mas é a terra onde estão os Super Amigos. Então, assim, realmente acabou. Léo, tô vendo aqui que tinha, agora que eu lembrei também pela imagem aqui que eu estou vendo, tinha, acho que o chefe Apache. Sim, ele ficava grande. Um índio que ficava enorme. Ficava grande. E tinha o Átomo que ficava pequeno. Ficava pequeno. Aí outros aqui eu não tô lembrado. Tem um que é como se fosse um samurai. Tá? Eu não sei qual. Eu também não lembro o nome dele, ele era um tipo de samurai em si. E tinha o Raio Negro, que até foi usado dentro do... Não lembro. Que foi usado dentro da DC, se eu não estou enganado. Agora, acho que tá... Não sei se tá Raio Negro é Marvel. Aí é que tá, porque a Marvel e a DC, elas têm... personagens parecidos, Sim, devia ser um outro nome. Sim. E aí tinha esse cara com esse tipo de poder também dentro da parada. Depois a gente vai dar uma olhadinha só para confirmar se é realmente Raio Negro também. Que tem os mesmos poderes às vezes, e às vezes ou eles botam um nome muito parecido ou a porcaria do mesmo nome mesmo. Mas a gente vai dar uma olhada para poder puxar. E o Tubarão, Léo? Tubarão, o que você tem a dizer desse desenho louquíssimo? Pô, cara, Tubarão. Velho, assim, era uma banda, né? De alguns jovens e tudo mais, e eles tinham um tubarão de mascote. E as coisas que rolavam assim, por exemplo, eles iam para um cruzeiro, iam para uma ilha, umas doideiras, mas na verdade eles eram como se fosse, como eu posso dizer, parece que naquele mundo todo mundo vivia debaixo do mar. Então eles iam de uma cidade aquática para outra, meio que resolvendo situações também. Entendeu? Tinha muito dessa parada. Essa era a pegada do tubarão. Eu não lembro se o Tubarão ele tinha alguma habilidade especial. A única habilidade especial que ele tinha era aquela mordida dele, assim por dizer. E ele era muito parecido com o Scooby-Doo. Muito. E se você olhar a formação, né, da banda, essa coisa toda, também tinha muito dessa coisa, né? Assim, mas ele tinha uma super força. Eu lembro que ele lutava com grandes, vamos dizer assim, os grandes inimigos dele eram exatamente animais do fundo do mar ou
aquela rapaziada Rapaz, que eu tô vinha. vendo aqui que ele era meio cagão, hein? Eu tô vendo aqui nos flash aqui Não, do ele era desenho. totalmente cagão, mas de vez em quando dava uma força Ele era nele. muito covarde, ele fugia Sim. de tudo. Olha lá, de vez em quando você olhava e falava, cara, não vai dar certo. Tem até uma entrada maneira dele, que ele finge, né, ser um judoca e tal. Na verdade, um karateca. Acerta a porcaria da madeira e a mão dele que se ferra, né? A madeira fica inteirona. Vamos pro próximo. Então, esse aqui, rapaz, eu via, mas assim, é mais ou menos, assim, não gostava mais ou menos. Zé Buscapé. Gente, quem nunca ouviu o conto, né? Não sei se é dos irmãos Grimm, depois a gente dá uma olhada para confirmar, mas o conto ali dos três ursos, né? A menina de cabelo dourado, essa coisa toda. Eu sei que, imagine um dia horrível, né? Você tá com uma pessoa e a pessoa só reclama. Fica... O jantar tá na mesa, pessoal, vamos lá. Mas tem um modo, lembrem-se. Tem comida bastante para repetir 3 vezes. Isso é, se o Zé não acabar com tudo antes, né? Eu quero mais que... Esse era o Zé Buscapé. Um urso fazendeiro com a famíliazinha com uns 3 ou 4 filhos. Mais a senhora dele, ursa, né? E, obviamente, acontecia várias e várias besteiras na fazenda dele. O homem não tinha descanso. Toda hora ele era obrigado a fazer alguma coisa pelaquela família dele. E dentro disso, ele ia fazer sempre reclamando. A mulher dele falava, olha Zé, tem que fazer não sei o que lá. Tira esse pica-pau daqui que tá perturbando. Aquela vozinha chata demais dessa mulher. Era exatamente isso. Ou seja, todo mundo na vida já foi um Zé Buscapé. Sempre. Com certeza. E todo mundo na vida já deve ter tido uma pessoa assim, igual a esposa dele. Que perturba. Ninguém merece. A minha não perturba, não. Próximo, nem a Te amo, minha. Daiane. Nem Te a amo. minha, nem Te a amo. minha. Próximo da lista. Rabugento, o cão detetive. Rabugento, eu tenho dúvida se é o Muttley mesmo do Corrida Maluca, rapaz. Porque é bem parecido. Mas olhando aqui a figura, eu não sei se é o mesmo. Assim, o que acontece? Quando você olha a figura, né? O Muttley, normalmente ele tá numa cor acinzentada, marrom. E o outro, o Rabugento, ele na verdade tem uma cor acinzentada, gelo. Só que os dois fazem a mesma risada e o mesmo comportamento. Sim. Eu não sei, por exemplo, se a produtora deles realmente fizeram 2 cães iguais, né, mas com nomes diferentes. Um é Muttley e o outro é de fato Rabugento. Mas os dois fazem aquela risadinha. Aquela coisa meio assim. Se alguém souber essa resposta aí, pode mandar pra gente. Ou realmente a gente pesquisa também e depois responde. Mas realmente, eu sempre tive essa dúvida. Eu sempre tive certeza que era o mesmo personagem. Mas olhando aqui as figuras, um tem orelha branca e outro tem orelha preta. Só deve ser irmãos. Por aí. Agora esse aqui é clássico, hein? Clássico. Esse aqui é muito famoso. Esse aqui merecia até um filme. Corrida Maluca. É assim. Aqui estão agora os volantes mais pirutas do mundo para realizar mais uma Corrida Maluca. Numa disputa pelo título de volante mais piruta do mundo. Aí estão eles se alinhando. Primeiro o carro de linhas arrojadas de Peter Perfeito. Em seguida, Rufus Lenhador e Dentes de Serra. Na posição seguinte, o carro-tanque do Sargento Bombarda. Logo depois, o carro da Quadrilha da Morte, que é a prova de balas. Esse inventor genial, professor aéreo, no seu carro cheio de truques. Ah, que gracinha. Essa é Penélope Charmosa, a boneca do volante. Atrás dela, os irmãos Rocha em seu carro de pedra. O cupê mal assombrado e o Barão Vermelho. E aí está o tio Tomás, o campeão de Brejo Seco e o seu atento copiloto. Logo atrás vemos a máquina do mal com seu volante malicioso e cheio de más intenções. Dick Vigarista e o seu ajudante Muttley sempre prontos a aplicar um golpe. Atenção, partiram! Partida prejudicada e anulada, mas é claro, foram consultados ao poste pelo amigo marginal de Dick Vigarista. Mas agora é pra valer. Vai começar outra Corrida Maluca! Sim, um filme com certeza. O problema dele é que, por exemplo, a live action seria muito complicado. Teria que ter uma competência absurda. Por quê? Porque é uma comédia muito, muito, muito pastelão. E aí, mesmo que tu arrastasse um Jim Carrey da vida pra ser alguma coisa ali, sei lá, um
um Adam Sandler ou algo parecido, ia ser complicado. Léo, vou te dar um Minha cabeça exemplo ia ser que complicado. funcionaria perfeitamente. Diz aí. A Corrida como? Maluca, ela poderia ser feito um longa de animação no estilo Ralph. Boa. O Ralph não tem a corrida da Penélope? Boa, então, boa. Corrida... Não, em animação bate. Sim. Assim, live action, não, mas a animação bate. Porque, pô, Corrida primeiro, Maluca. cada personagem ali é icônico. Penélope Charmosa. Olha isso. Dick Vigarista. Com Muttley. Com Muttley, que ajuda nas tramóias dele. Sim. Assim, tem os irmãos lá de pedra, tipo Capitão Caverna. Exatamente. Aí você também tem a quadrilha de morte. A quadrilha que são aqueles gangues mafiosos. Uma pregada de mafiosos do tamanho dos anões da Branca de Neve. Dos 7 anãos. Cara, deixa eu ver aqui quem mais tá lá. Tem um professor, tipo o gênio da vida, cientista. Né? Exatamente. Você tem aí também, cara, é muito bom, porque você encontra o Barão Vermelho. Barão Vermelho, cara. Você pega um cara do exército muito parecido com o Recruta Zero. Sim. Aí são dois, acho que um é o sargento e o outro é cabo, alguma doideira dessa. Deixa eu ver quem mais também tá ali jogado. Deixa eu ver. Tem um cara bonitão que sempre dá, né? Esqueci o nome dele, mas ele é um mocinho também na parada. E você tem nessa estrutura, deixa eu ver... Tem um lenhador. Um lenhador com um urso, não é isso? Acho que é isso mesmo. Tem um lenhador com urso. Um lenhador com urso. E... Deixa eu ver... Cara, eu esqueci o nome daquele bonitão que tá sempre chegando junto também. E é claro, gente, aquela coisa icônica. Nunca, na história, pelo menos que eu tenha visto, o Dick Vigarista ganhou. E olha que ele sempre teve a oportunidade. Ele parava para tirar foto em cima da linha. Ou então o Muttley fazia uma besteira que impedia ele de passar, mas ele nunca ganhou uma corrida maluca, cara. Ou seja, destruiu... Às vezes a gente... Sabe aquela parada de torcer pro vilão? Então, a gente torcia para ele, mas não dava jeito. Nada de vitória. Agora vamos passar aqui pro próximo rapidamente. Formiga Atômica. Eu lembro daquela formiguinha com capacete super poderosa. Mas assim, o desenho para mim também era ok. Era um desenho que não me chamava muito a atenção. Olha, matava o tempo. Eu preferia muito mais Super Mouse. Super Mouse, porque aquele rato, na verdade, eu entendo que aquela ali era uma adaptação do Superman. Pra mim era exatamente isso. Só reforçando que o Super Mouse a gente vai falar dele em outro programa. Boa. Agora... Então, assim, voltando, né, para essa parte da Formiga Atômica, o que rolava ali era exatamente o que ele falou. Ela tinha os poderes dela muito, muito provenientes, né, de algum experimento, e ela salvava o dia sempre. Era exatamente isso. Capacete, uma blusa com A, e era o que tinha. Era um bom desenho. Não era extraordinário, não, mas era um bom desenho. Só reforçando aqui, voltando no Corrida Maluca, eu estou vendo aqui que há cerca de 5 anos atrás teve um comercial com os personagens de Corrida Maluca em live action, um comercial da Peugeot. Tá disponível no YouTube, cara. Parece ser muito maneiro. Depois cara, o Muttley dá tá uma muito olhada engraçadinho. ali, tá muito perfeito. Muito perfeito. bom. Aí, tá vendo, ó? Queimei a língua, dava pra fazer um live action. Dava pra fazer, eu queimei a língua. Próximo da lista, Space Ghost. Cara, Space Ghost é velho. Assim, da mesma produtora dos Herculoides, e eram cerca de 3 a 4 personagens. Um deles era o Space Ghost, que era um cara, como é que eu posso dizer? Como se fosse não era bem um policial. Ele era um guardião de um determinado local no universo. E aí ele tinha como se fosse uma Batgirl e um Robin. Ele tinha né? quê de Batman com um pouco de Superman, com um pouco de Lanterna Verde, por causa dos poderes. Porque o que ocorria? Os poderes dele estavam em 2 braceletes com os botões enormes. Ou seja, Lanterna entendeu? Verde. Exatamente isso. O poder dele não era super força, assim por dizer, mas ele tinha esses braceletes davam a ele um campo de força e rajadas de energia. Então era dessa maneira. E no peito dele tinha um sinal, um emblema dele, né? Meio com um triângulo, com uma cara de fantasma. Ele apertava e ali ele ficava invisível ou era um comunicador para falar com essas 2 crianças.
que era uma menina, que eu esqueci o nome, e o outro menino. E tinha o Glick, que era o macaquinho, que era, obviamente, aquele cara que ajudava, né? Era bom desenho, bom desenho. O ruim dele é que ele não tinha vilões, assim, bons. Então, deixava o desenho meio chato. Ele não te dava uma outra coisa. Os vilões eram muito fraco mesmo. Certo, vamos passar para o próximo. Eu realmente Space Ghost, eu gostava desse desenho. Ele era bem legal mesmo. Estava acima de muitos outros que a gente falou aqui. Com certeza. Esse aí realmente funcionaria acho que talvez uma nova versão, ou até um filme mesmo poderia funcionar. Acho que dava. Os Impossíveis. Pô, cara, Os Impossíveis desbloqueia mesmo porque, ó, Coil, o Homem-Mola. Aí você tem no meio lá o Multi-Homem. E aí, pra fechar, tu tem acho que é o Homem Fluido. Homem Fluido, isso. E aí, o que rolava? Era uma banda, tu até falou direitinho, a banda parecida com os Beatles. Parece, talvez seja inspirado nos Beatles. Tem, cara, até o cabelinho e tal, assim, meio jogado. É porque o filme é velho, né? O desenho é velho. E o que acontecia? Toda vez que eles estavam tocando, né, num show, aí dava uma merda, neguinho falava, só dá pra ser Os Impossíveis. Aí aparecia, e essa era a parte maneira, bem na guitarra ou no baixo de um dos integrantes, tinha uma TVzinha. E aí aquela TV era onde aparecia o governo chamando eles para poder lutar em nome da justiça. Então, assim, era um desenho para a época muito bom. Era uma equipe que funcionava dessa maneira. O meu alter ego é essa galera da banda. E me transformo, né, totalmente nesses grandiosos heróis. Um que se transformava em líquido, né, o Homem Fluido. E aí você tinha o Multi-Homem que, exatamente como ele está falando, ele se multiplicava. E o Coil, ele tinha braços e pernas de mola. Era isso que a gente tinha ali. Certo. O próximo da lista, Samurai Warriors. Teve uma época que a Manchete ela começou a importar animes. E, assim, dentre os que a gente vai falar daqui a pouco, um deles foi o Samurai Warriors. Ele não fez muito sucesso porque ele teve a infelicidade de vir depois de Cavaleiro Zodíaco, depois de Yu Yu Hakusho. Ficou na sombra. Ele meio que ficou na sombra. Ele veio depois de Shurato. Se ferrou. Apesar de ser uma animação boa. É boa, dá pra ver. Tem aquela fórmula de transformação, de armadura, de poder sobre-humano e daquele vilão que tá dominando a cidade, é um clima tipo bem sombrio. Tipo um Shogun. Agora, se você pegar os personagens, o nome original são totalmente diferentes. Por exemplo, um nome do personagem é Jorge, colocaram Jorge. Olha só, cara, Foi ruim. Quem imaginou que o nome de um personagem ia ser Jorge? Um personagem. O Jorge era que era o verde? O Jorge eu acho que era o azul. O azul, né? Assim, eu achei. Não tem nada contra Jorge, hein? Pelo amor de Deus. Todo sobrinho que for Jorge. Jorge. Não é isso que a gente quer passar. Jorge é tudo chato. Pô, falei. Pronto, tá dado. Ó, gostaria de deixar claro que não é minha opinião. Quem tem esse nome... Querido tio Jorge, te amo! Quem tem esse nome é chato. Tá escrito aqui, o tio podcast assina embaixo. Todo mundo que tem o nome de Jorge é chato. Ou seja, me ferrou, né? Porque quando ele fala tio podcast assina embaixo, tio Léo foi junto. Tio Jorge, ó, quero deixar claro que seu sobrinho Leonardo, no caso eu, vulgo, te amo. Apesar da minha assinatura estar no podcast... isso não é pro senhor. Não é pro senhor. Mas tá bom, voltando aqui. A gente releva o seu tio. Tá bom. Próximo da lista, anime. Agora a gente vai chegar só na parte de anime. O próximo da lista, Sailor Moon. Pô, cara. Sailor Moon, Léo.
Assim, equipe Assistia? de menina, né? Assistia. Tem preconceito não, cara. Nenhum preconceito, equipe de meninas, né? E aí você tem várias ali. Cara, assim, Sailor Moon, quando eu vi, eu realmente não entendi a jossa nenhuma que tá acontecendo ali. Nada. Então, né, eu posso dizer então que você falava o nome do golpe da Serena. Você falava, quando você estava vendo, você falava. Quando ela lançava o golpe dela, você falava, certo? Agora tentando lembrar qual o golpe. é o nome do golpe dela? Agora eu não lembro. Tentando lembrar. Tu lembra o nome do golpe? Pô, aí você me quebra, era pra você falar. Pô, deu ruim pra mim também, não lembro. A gente vai dar uma Tiara olhada. lunar, entre em ação. Cara, pra tu ver. Aí ela tirava a tiara da cabeça e jogava a tiara, se transformava num laser e matava o vilão. Sim, e na verdade, assim, como ela tinha uma equipe, acho que era Sailor Mars, que é Marte, né? Se eu não tô enganado. E aí... Era o nome dos Sim, planetas. Cada uma ali tinha, né, uma parada meio Changeman da vida, né? Era muito parecido com isso. Tá, vamos ver se tua memória está boa. Qual era o nome do par romântico dela? Aí tu me ferrou. Pô, tu me ferrou. Isso, eu sei, assim, na minha memória bateu. Se eu não tô enganado, o cara tinha até uma capa meio de meio gala, Mandrake. né? Exatamente, com o raio de uma cartola, né? Mask. Aí, parceiro. Pô, sabe o que isso tá me lembrando? Tá me arremetendo a o que as crianças viam ou veem hoje em dia, que é a Ladybug, né? E aquele Cast no ar. Sim, porque... Era muito parecido com isso aí. Porque ela não sabia a identidade dele. Sim. Eu não sei se ele sabia dela, porque ela não tinha uma... Né? Não, ela se transformava em qualquer lugar, poxa. parceiro. Tipo, não, e porque não mudava muito a aparência. Pô, era tipo He-Man e o Soada. Bem parecido. O Sailor Moon, ele passou na manchete, depois ele fez um relativo sucesso em vários locais no mundo e teve diversas continuações. Inclusive, recentemente, uma nova versão, uma nova série da Sailor Moon foi lançada no Netflix. Ou seja, a 89ª, para quem né? gosta, para quem é fã, no Prime Video tem várias temporadas. Esse aqui você não viu, porque você não entende muito de futebol. Super Campeões. Pode. Santoy apresenta Oliver. Saúdo a todos no círculo central. A bola me espera na marca da Cal. O time todo ligado. O jogo vai começar. Mas hoje é decisão. Roberto Maravilha. O time só vai ganhar. Benji. Com toda a garra eu vou ao som do rock and roll. Hoje vou arrebentar. Carlos. Mas hoje é decisão. O time só vai ganhar. Com toda a garra eu vou ao som do rock and roll. Hoje vou arrebentar. E Ishizaki em Numa tabela de primeira, parto direto pro gol. É gol. Super Campeões. Somos super campeões. Super campeões. Aí, tá vendo? A amizade se quebra dessa maneira. Lembra quando eu falei sobre inimigo? Inimigo não faz graça, parceiro. Inimigo fica ligado. Cara, não é que eu não... Quer dizer, eu gosto de futebol pra caramba. Não é que eu via pouco. Porque, por exemplo, primeiro que é uma parada muito louca. Os caras dão um chute fora do comum de 500 km por hora. A graça desse filme desse desenho era isso. Oliver Tsubasa. Olha que interessante. Não, esse herói nacional no Japão, né? Um jogador japonês que era considerado um dos melhores do mundo, que jogou no São Paulo? Ele jogou no São Paulo. Ele joga no São Paulo. Posteriormente não podiam usar o nome e mudaram o nome dos times. Mas ele joga no São Paulo, aí era um Pelé japonês. Rivaliza com Roberto Maravilha, que jogava no Flamengo. Olha isso, gente. Olha isso. Ele tinha lá os amigos dele, tinha o Carlos, que era a duplinha de zaga, que tinha um problema no coração, que não podia jogar 2 tempos, porque senão podia infartar. É o que? Isso era Dorama? Era o Dorama da época? Tá. Tinha o goleiro Benji, o Akabayashi, que era o goleiro que pegava tudo. Você chutava lá no ângulo, o cara pegava, chutava embaixo, ele pegava. A bola pegando fogo,
Como é que você pode levar a sério um troço desse da bola pegando fogo? Tá vendo? Tinha episódio que o Bench defendia a bola vinha com tanto efeito que rasgava a luva dele, rasgava a roupa. Ai, gente, não dá. Viu porque eu não tava emocionado com esse troço? Não dá. Tinha um outro rival do Oliver, que depois vira amigo, Kojiro. Acho que era Kojiro o nome. Que ele tinha um míssil, que ele saía carregando tudo. Tinha um chute muito poderoso. Roberto Carlos da época, hein? Roberto Carlos. E tinha um outro goleiro também, que esse de goleiro ele defendia com o pé, que ele era treinado em karatê, então ele defendia com o pé, com vários golpes. É que Iguita? O goleiro é Iguita? Cara, essa série era muito boa. Ela sempre é relançada, a mesma história é contada diversas vezes, então não é assim uma continuação direta. Se você pegar o Super Campeões que foi lançado em 88 e pegar o novo agora, ele conta a mesma história, com os mesmos personagens, só muda pouca coisa. Ou seja, Chaves, Chapolin, japonês. Entenderam, né? Próximo da lista, esse aqui é um clássico. Depois de Cavaleiro do Zodíaco, ele fez um sucesso tremendo aqui no Brasil. Yu Yu Hakusho. Cidade grande, tanta gente passa, estou só. O vento sopra pelo campo e traz uma lembrança sua, estou só. Já nem sei dizer qual destes lugares me dói mais, mas sem me decidir, porque cresci, sou forte, estou pronto a lutar. Pô, cara. Assim, se tu não gosta, pelo amor de Deus, você senta na tua sala, arruma um jeito de ver esta jossa, que vale a pena. O guri, ele é... Pensa no bad boy. Ele é um bad boy japonês, que porventura acaba se redimindo porque salva uma criança. Só que aí ele vai pra Shikoku, ele morre. Quando ele morre, o que acontece? Mundo espiritual. Aí só dá merda na vida do maluco, ele vira detetive espiritual na parada, velho. E aí, por exemplo, ele tem um rival, né? Esqueci até o nome do rival, lembra pra mim, tio? Kuwabara. Aí, Kuwabara, velho. É outro bad boy que vivia tentando vencer o Yusuke. Só que ele sempre tomava uma surra. Você lembra que tinha uma fala do Kuwabara que ele falava: se a flor é não sei o que, o homem tem que ser Kuwabara. Ele... A flor tem que ser de cerejeira e o homem tem que ser Kuwabara. Sim, é como se ele dissesse que a flor é, como ele disse, não sei o que, e o homem forte era ele, entendeu? Ele se jogava pra cima, meio um ego muito alto, muito forte. O Riei era espetacular, né? Com o golpe dele, dragão... Parceiro, o dragão Riei, negro. Antes dele ganhar o terceiro olho, e aí não é zoação, gente, pelo amor de Deus, tá? Sejam decentes. Na realidade, né? terceiro de 4. Tudo bem. Mas assim, na testa, aquele olho lá, ele sempre foi um tipo de monstro sobrenatural. Só que ele era como se fosse um ninja, um cara muito rápido, usava espada, aquela parada toda, e um baixinho marrento. Realmente, um baixinho marrento. Ele era, comparando assim, ele era um Vegeta. Sim, praticamente Vegeta. Só que ele não tinha essa obsessão de lutar com o Yusuke pra vencer muito na dele, muito na dele. Ele tinha uma irmã, se eu não me engano, é Yukina. Exato. Chorava pérolas, né? Chorava pérolas. Tem um arco que ela é sequestrada, eles têm que salvá-la. Tem outro que faz parte dessa jornada do Yusuke, que é o Kurama. Pô, que cara. Também tem o alter ego da raposa Yoko. Isso. Muito brabo. O Kurama ele é especialista em plantas, né? Em plantas. Ele consegue fazer uma planta se transformar na criatura. Chicote de rosas. Só do espinho. Ele é um personagem que tem um nome na cultura japonesa. Eu realmente não lembro agora. Mas é um nome que é um personagem de shonen que eles chamam. Que é um personagem... É um pouco afeminado. É homem, mas é pouco afeminado. Pouco afeminado. Tipo Shun. Shun de Andrômeda. Exatamente. Shun de Andrômeda. Ou o Cavaleiro de Peixes. Pra quem gostou muito do desenho, tinha um diferencial nesse desenho,
que era a dublagem brasileira. A dublagem brasileira ela teve muita liberdade para adaptar. Eles tiveram muito liberdade para colocar, por exemplo, na época tinha uma música que falava, eu tô maluco. Então os caras, quando estavam tendo um torneio no desenho, ficavam, eu tô maluco. Sim. Eu sou vários Toguro. bordões nossos, carioca, paulistano. Você pega muito bordão tinha brasileiro mesmo. Rapadura é doce, mas não é mole não. Sim. Várias coisas diferentes. E a Netflix surpreendeu quando fez o live action exatamente com isso. A Netflix lançou Mandou a série, bem. adaptou muito bem. Assim, a minha crítica, entre aspas, é porque foram pouquíssimos episódios. E aí foram obrigados a correr. Pegou a história toda, mas assim, eles respeitaram a dublagem, teve as mesmas piadas, assim, mas a série é muito boa, boa mesmo. Cara, e isso a gente só que ela é corrida. Começo, né? Bem no começo. O problema é só que ela é corrida, mas fora isso é uma série muito boa. Vale a pena. Yu Yu Hakusho, gente. Yu Yu Hakusho. Se tu não viu, vá ver. Vai ver, corra. E esse aqui eu vou ficar devendo para vocês que eu não pesquisei para saber onde que está. Próximo da lista, a gente já está no finalzinho aqui. Esse aqui foi o anime que logo em seguida veio para substituir os Cavaleiros do Zodíaco. Nós estamos falando Não deu, né? Não deu. de Shurato. S-H-U-R-A-T-O. Shurato. O espírito deste herói viaja para o futuro. Shurato, tente a verdade encontrar. A amizade que havia na terra, ameaçada pelas forças do mal. Existe guerra no mundo celestial. Cara, Shurato pra mim sempre foi uma parada maneira, mas estranha. Por quê? Apesar dos caras ser japinha, a parada era meio que indiana. Exatamente. Pô, tudo bem, Oriente, pá, mas pô, todo mundo sabe que a cultura indiana e a cultura japonesa são coisas completamente diferentes, né? E, sei lá, eu ficava confuso com aquilo. Ficava. Ele é uma série, por incrível que pareça, tem poucos episódios. Se eu não me engano, não sei se é 20 eu 30 e imaginei que poucos era pouco, episódios. São imaginei. poucos episódios. Eu não lembro como é que foi a repercussão da série lá fora. Acredito que não tenha feito muito sucesso por não ter tido continuação. Mas aqui no Brasil tudo funciona, né? Maravilha. O Shurato, ele pegava alguns elementos de Cavaleiro do Zodíaco, mas com outros nomes. Por exemplo, no Cavaleiro do Zodíaco existe o Cosmo, que é a força do interior do personagem. Aí no Shurato é Soma. Sim. Aí força também interior do ser humano. A armadura nos Cavaleiros do Zodíaco era armadura e nele era Shaki, não era Shaki? Exatamente, era como se você pronunciasse chassi de carro, né? Alguma doideira assim. E era a armadura, ela vinha como se fosse um skate. Como se fosse um veículo, né? vinha voando. Exato, era muito louco. Pensa no skate do De Volta para o Futuro, só que no formato de um urso, de um tigre, de um leão, alguma doideira dessa. E o Shurato, ele tinha... A história se passava... Ele estava num torneio de artes marciais com o melhor amigo dele. Eles são absorvidos por um outro... por uma deusa. E aí acaba que o amigo dele vira o vilão. Aí fica aquela coisa, ele tentando recuperar o amigo tentando matar ele. E ele é dado como traidor. Todos os personagens tentam acabar com ele porque acha que ele que fez ele que atacou a deusa deles, como se fosse Atena, a Vishnu. Vishnu, isso aí, isso que eu ia falar. Eles pensavam que ele era culpado, mas ele vai, aos poucos, ele vai conquistando, ele vai provando pros cavaleiros ou seja, os guerreiros celestiais. Ele era um Seiya da vida. Os guerreiros celestiais. Um Seiya. Só que ali não tinha, os guerreiros celestiais, eles não eram muitos, eram poucos e eles eram bem inferiores aos Cavaleiros de Ouro. Pode crer. Inferior. O Shurato tem uma música de abertura muito interessante, música de encerramento também marcante. Os caras, pelo menos nisso, eles gastaram dinheiro bom.
E agora, pra gente finalizar, os Cavaleiros do Zodíaco. Os guardiões do universo hão de vencer o mal. O seu destino é combater por um mundo ideal. Cavaleiros do Zodíaco, lutadores com poder astral. Se o inimigo é demoníaco, sua luta é mortal. Gente, você, assim, não há nesse Brasil verenil uma pessoa que não saiba. Pensa assim, meio-dia não, 11h59, aonde você estava caso você tivesse que sair da escola ou ir para a escola? Tu estava vindo correndo, desesperado na rua, ou correndo para um bar, parecia final de Copa do Mundo. Era dar esse horário, você corria para a TV, moço, coloca no canal 6, na manchete, que eu tenho que ver. Tio Léo, tu falou tudo, cara. Era assim. Comigo lá em São Assim. Gonçalo era assim. Assim. Eu estudava de manhã, então eu assistia na parte da tarde. Aí. Na parte da tarde, na manchete, ele passava às 6h30 em ponto. Exato. E aí, eu estava brincando na rua, isso eu acho que era 94. E dava um brincando estalo na cabeça, rua, né? Quando dava 6 horas, 6h15, a rua esvaziava. Nenhuma Inclusive, criança. Também adultos tinha sumia. os pais de alguns amigos meus também assistiam. Então dava 6h30, era uma coisa louca. Uma coisa que a gente nunca mais vai ver. Provavelmente nunca mais vai ver. Foi Imagine um desenho passando na TV aberta e fazer as pessoas saírem criança sair da rua para ir correndo para assistir. Eu acho que acontece ou aconteceu com Dragon Ball. Principalmente os últimos. Pô, mas cara, não sei, na acho que mesma não. proporção. Porque, por exemplo, o Super agora teve até um dos episódios em si do Dragon Ball Super, onde um estádio inteiro parou para ver aquele episódio. Mas assim, isso foi apenas um. Agora, Cavaleiros do Zodíaco era todo dia. Cavaleiros do Zodíaco. Todo dia a mesma coisa. Como ele falou, pensa naquela situação do faroeste, aquela bola de mato assim seco. Era assim que a rua ficava. Era deserto. Não havia mais ninguém. Por quê? Porque você precisava ver Meteoro de Pégaso, parceiro. Tu precisava rir da cara do Shun. Ficar fulo da vida com o Ikki de Fênix. Não dava. E é novamente aquela história, né? Que os cavaleiros que são os heróis, eles são acusados de ser os rebeldes. E aí eles têm que... Tem toda uma estrutura, né? A gente fala muito da saga das 12 casas, mas tem todo um processo até chegar lá. Tem o Torneio Galáctico. Sim. Aí tem os outros confrontos que ele tem. Tem personagens muito marcantes. Pô. O anime criaram lá os Cavaleiros de Aço. Que vão ser usados no próximo, em Ômega, que é um dos últimos agora. Muito bom, muito bom. Esse gerou, assim, o Lost Canvas. Sim. Alma de Ouro. Pô, nem fala, que aí são Cavaleiros só os Zodíaco Cavaleiros de Ouro. Gerou filme ruim, mas gerou... Douglas, eu ganhei, assim, nos campos de futebol, quando a gente vai jogar, né, normalmente você tem um barzinho, alguma coisa louca dessa. Aí ali, deixa eu me lembrar, perto da antiga quadra, lá em São Gonçalo, da antiga quadra do Porto da Pedra. Eu jogava ali. Aí, num dia lá, o cara chegou e falou, ó, tem uns negócios aqui, tipo uns joguinhos, né, com prego, você vai jogar ali e tal, se cair você ganha um prêmio. Aí joguei. Pela primeira vez na vida tive sorte. Aí quando eu joguei a argolinha, caiu lá no preguinho direitinho, ele falou, você pode escolher o prêmio. Aí tinha tipo uma camisa de time, umas bolas e, pasmem, sobrinho e sobrinha, sabe o que tinha lá? Um VHS dos Cavaleiros Zodíaco do filme do Lúcifer. Adivinha o que eu escolhi? Adivinha? É claro que eu peguei o VHS. Eu não tenho mais ele, infelizmente sumiu nessas mudanças e tal. Mas, parceiro, eu dei inveja em muita gente na minha época. Tô até mostrando que sou velho, né? VHS e tal, cassete. Velho, que orgulho. O pessoal chegava, pô, Léo, vamos lá ver na tua casa. Já pode teve, vir, vambora. você chegou a ter algum boneco dos Cavaleiros do Zodíaco? Não, não rolou. Pô, mas eu vou ser sincero. Os bonecos, na minha concepção, eram feios. Horríveis. Não e você gostava do Cavaleiro do seu signo?
Cara, o Mu sempre foi grandioso. Primeiro que o cara, né, mestre da primeira casa, o cara que era o ferreiro deles, porque, né, ajustava. Mas assim, eu vou ser sincero, o melhor de todos, realmente, pelo menos na minha concepção, é Sagitário. Aquela parada, aquelas asas. O mais foda de todos é o Gêmeos, cara. Isso aí é porque é teu signo, por isso você tá puxando o farol. Eu acabei de dar uma moral, meu, sou de Áries, cara, gosto de Áries, mas assim, pô, cara... O meu cavaleiro tem 2, cara, então acabou. Tem 2. Tem Canon 2 que é e foda. Saga. Então. Ou seja, o Catiúcio e o Mega Catiúcio. Exatamente, Muito tem 2, bom. acabou. Assim, vou te dar uma moral, porque realmente o Canon na saga lá, quando eles vão pro inferno, na saga de Hades, ele manda muito. Ali ele esculacha bonito. Mas fora isso, pô, cara, pelo amor de Deus, né? Cara, eu tive a coleção de mangá completa. Pô, agora tu deu inveja em geral, parceiro. E eu lembro perfeitamente, quando 2002, quando eu comecei a trabalhar na Contax, aí, poxa, eu tava lá em Engenho de Dentro, aí um colega de trabalho foi, cara, eu gravei a continuação, a saga de Hades, tinha parado, né? A gente sabe que parou na de Poseidon. Eu, quê? Eu não sabia que existia. Eu fiquei, sério, cara? Não, então, isso é oficial? É oficial. Aí o cara me emprestou o DVD, aí eu gravei, eram 3 episódios, nem tinha dublado. Cara, aquilo ali, quando eu vi, eu meio fiquei... tanto faz. Dublado, não dublado, meio tanto faz, é bom. Eu fiquei louco, eu fiquei, que isso? Que animação excelente, essa continuação. E aí depois fez um sucesso, que a intenção não era fazer, não era fazer mais de 13. Se obrigou. Fez um sucesso e eles fizeram a continuação. Pô, mas era dinheiro certo, né? E a saga de Hades, e antes de ter animação, eu comecei a ver o mangá. E eu lembro a expectativa, quando saía na banca, eu pegava o mangá, tremia, né? eu lia, caraca, e terminava com um gancho. Eu fiquei, que isso? Aí eu chegava para um amigo meu que eu emprestava o mangá para ele e falava, David, cara, olha isso aqui. Foi melhor do que o anterior. Ele, pô, mas você sempre fala isso? Mas é verdade. Tá vendo, David? Ele tinha razão. Aí aconteceu isso, cara. Infelizmente eu me desfiz dos mangás por causa de espaço, mas, pô, tem essa lembrança assim. Pô, quando saiu a continuação, que é o Cavaleiros do Zodíaco Ômega, eu já fiquei animado. Caramba, vai ter os personagens. Mas o começo não anima, não. Não, no começo eles inventam a questão da armadura, que a armadura coloca... É uma gema que sai dali de dentro. Não é de ouro não, gente. É uma gema tem joia, elementos. De aí tem o cara, o poder dele é associado a elementos, tipo uma coisa de Naruto. Água. Aí foi passando o tempo, eles viram que não estava funcionando. Aí e ajustaram. voltou. E aí começou a dar destaque para os cavaleiros principais. Aí ficou legal. Os clássicos. Porque antes os principais não lutavam, era só considerado como cavaleiros assim... Lendários, isso. Assim, até valia a pena no seguinte, como você falou, não funcionou do jeito que eles queriam o início, por isso que o início é ruinzinho, muito ruinzinho. Vou ser sincero, Cavaleiros do Zodíaco, eu acho que, eu não quero nem entrar muito em detalhes, eu acho que é um assunto que merece um programa só para eles. É o concurso. A gente arruma um convidado aí para falar com a gente dá um jeito aí. Essa parada mesmo, parceiro. Assim, galera, como vocês puderam ver, esse desbloquear, né, as nossas memórias nesse momento está trazendo para vocês coisas que eu tenho certeza e imagino que o tio Doug também tenha essa percepção, que vocês vão olhar e falar, cara, eu vivi isso. E assim, melhor infância não havia. E foi o que ele falou, não era só criança. Agora, assim, adulto também ia. Só para finalizar, tio Léo, eu vou falar aqui uma menção honrosa, já que a gente não falou desses, é muito rápido. Desenhos também que passou na Rede Manchete dos anos 80. Vai, você fala agora. Fala aí, qual o desenho aí que a gente não falou porque realmente... Pô, cara, Bacamarte Chumbinho, assim, é um desenho clássico, mas... Nem passa, só fala pra gente finalizar. Vai. Bilbo Pai e Bob Filho, aí tivemos também Dom Drácula... deixa eu dar uma olhada aqui. Pepe Legal. A galera vai lembrar um pouco dele, né? Mas não é tão legal. Olho Vivo e Faro Fino. A Patrulha Estelar, esse é muito antigo, então a gente não... né? Coelho Ricochete e Blau Blau, né? Pô,
Tá. Bom, deixa eu ver aqui quem mais. Foram esses. Esses aí que porventura não foram agraciados. Mas obviamente vai ter uma galera que ouvindo o nome vai lembrar. Valeu? Bom, galera, agora vamos ficando por aqui, tá? Mas antes, deixa eu dar um recadinho para vocês aqui, mega importante para o nosso podcast. Lembra que eu falei que agora nós estamos em algumas plataformas de áudio, como por exemplo, Amazon Music, Spotify, Deezer, o nosso canal no YouTube e principalmente nosso Instagram. Por que mesmo, tio Doug? Porque a gente precisa muito de vocês para a gente poder crescer. E como vocês ajudam a gente? Primeira coisa, Instagram. Adiciona a gente no Instagram. Vai lá no campo de busca do seu Instagram, digita Os Tios Podcast, clica em seguir. Lá você sempre terá novidades sobre o podcast, sobre o conteúdo que a gente falou aqui ao longo do programa, algumas curiosidades, algumas complementações do que foi falado no nosso podcast. E no canal do YouTube você digita lá no campo busca Os Tios Podcasts, clica lá em se inscrever e sempre que ouvir o nosso trabalho por lá, dá o likezinho e clica no sininho para receber as novas notificações.